Ao pelos amigos, bate com Balaporte, bem-vindos a mais este vídeo e dando continuidade aqui às nossas aulas de Guarani. Hoje nós entramos na aula 3 e vamos ver ainda seguindo a estratégia que eu criei, que é ver as letras do alfabeto Guarani e nelas formar, ou seja, através delas formar as palavras. Para quem ainda não viu as duas primeiras aulas, eu vou deixar um link passando aqui em cima, um cards que fala, né, aqui ou aqui, de algum lado aqui. E aí vocês entram lá e vejam as duas primeiras aulas e depois voltem aqui para acompanhar esta aula. Hoje nós vamos ver a terceira letra do abecedário, como eu tenho falado, e espero que vocês gostem. Se vocês estiverem gostando de verdade, já aproveite e já deixe seu like aqui no canal. Eu falo isso no começo, senão vocês esquecem de dar o like, né? Então se você está gostando, você já... Nossa, amei este conteúdo, já deixa o seu like, né? Vamos ver então o que vamos aprender hoje? Muito bem, já estamos aqui na nossa lousa digital e o que nós vamos aprender hoje é a terceira letra do alfabeto Guarani, que é a letra X, né? A princípio você olha isso aqui, ela é uma consoante, seria inclusive, eu acho que um dígrafo, não sei se chega a ser, acho que é dígrafo, X, né? No Guarani. E todas as consoantes em Guarani, ela é pronunciada com um E no final, tá? Ou seja, a representação dela seria assim, X, né? E nós vamos formar frases a partir desta, ou seja, formar palavras a partir desta letra, né? Então, qual que seria talvez a primeira palavra que eu poderia usar para esta letra do alfabeto, né? Então, vou colocar aqui a primeira palavra. Muito bem, eu coloquei esta primeira palavra aqui e vamos ver o que significa esta palavra, né? Porque a gente vai falando e ao longo do tempo vão aparecendo palavras novas. Eu acho que ainda não tenho falado dessas palavras aqui no canal, né? Isso aqui é uma palavra muito interessante que inclusive a gente usa bastante, né, no dia a dia, né? Então vamos lá. A pronúncia dela, eu vou fazer primeiramente a pronúncia dela, que é Chain, 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 Chain. No caso aqui ainda, este I, né, agora que eu percebi aqui na pronúncia, por isso que é bom falar a pronúncia, né, porque às vezes a gente pensa que escreve de um jeito e não é, né, então, corretamente escrevendo, Chain, tá vendo que tem um acento também sobre a letra I, né, então seria IN, Chain. No vídeo passado eu expliquei a respeito das vogais que tem os acentos nasais, que são o tio, né, eu acho que é tio que fala em português. Se não for, vocês me corrijam depois aí nos comentários, né? Mas no caso, aqui vamos pronunciar essa palavra Chain. E afinal de contas, o que é Chain, né? Mas antes de traduzir Chain, eu vou trazer também uma outra palavra que nós vamos aprender, porque eu falei que são duas, né? Então eu vou escrever aqui também. Bom, eu tenho também esta palavra aqui. Só reposicionando ela aqui, ficou grande, né? Mas tudo bem, deixa eu diminuí-la aqui. Tem também essa palavra, né? Então nós vamos ver a tradução dessas duas palavras, o que elas significam. Temos então Chain. Primeiramente eu vou pronunciar esta palavra. Vocês tenham um pouquinho de paciência que depois a gente vai fazer toda a tradução certinha, né? E com isso vocês vão entender melhor. Eu vou explicar de uma forma bem pausada possível, com bastante paciência, porque é assim que se aprende, né? Então vamos lá. Chururu. Aqui é bem complicada, até por isso que eu quis trazer isso aqui já de início para a gente pronunciar também esta palavra. Chururu, chururu, chururu. Lembrem do U, né? Vou pronunciar novamente. Chururu, né? E aqui em cima nós temos Chain. E agora nós vamos ver, no caso, a tradução dessas palavras. A primeira palavra que eu trouxe, Chain, quer dizer isto aqui, ó, amassado. Chain é amassado, né? A questão de estar ali, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem encurujado. Curioso que, deixa eu voltar aqui para outra câmera. Um certo dia, ainda na minha adolescência, eu estava na cidade de Saltos del Guairá, lá no Paraguai, e eu fui na casa de uns brasileiros, imigrantes que moravam lá, e eles inclusive eram baianos, né? E eu falei para ela assim se ela não me emprestava o ferro dela de passar, né? Porque eu falei que a minha roupa ficava todo... Aí eu não lembrava o termo, né? E ela olhou para mim, fica tudo encurujado, né? Ela falou assim. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, olha que ideia, encurujado, né? Vocês já ouviram falar essa frase? Se vocês ouviram essa frase, deixem aí nos comentários para mim. Encurujado, engraçado, né? Achei muito engraçado. Até comecei a dar risada. Aí já fiquei imaginando a coruja ali, né? Toda encolhidinha, né? Acho que ela quis fazer alusão a isso, talvez, né?
Bom, então, amassado. Sha'in vem de amassado, né? Se eu for falar, por exemplo, está tudo amassado, como que eu falaria, né? Tem pessoas também que falam abarrotado. Eu não sei se abarrotado é o termo correto, né? Mas digamos assim, está amassado, está tudo amassado, né? É até interessante que vocês aprendam esta frase, está tudo amassado, porque não vão bugar a cabeça de vocês aí, viu? Olha só que interessante. Quando eu falo esta palavra aqui, Ixaimbá, olhem só. Eu vou aqui explicar corretamente, né? I é a marca da terceira pessoa, né? Vocês já sabem disso, que o I é a marca da terceira pessoa. Sha'in é amassado, imbá é uma partícula que nós usamos para tudo, né? Então, na gramática, eu vou ainda trazer, estou planejando para o ano que vem já uma série de vídeos sobre gramática que vou postar aqui. Elas são longas, a maioria dos vídeos mais de 1 hora, né? Mas eu estou produzindo eles para postar aqui depois. Então nós temos pá e mbá. Vocês já estão cansados de saber, eu já expliquei até demais sobre isto, né? Sobre quando temos duas partículas. A partícula com MB, aqui no caso um ba, é para, digamos assim, para as palavras que são nasais. Estou até esquecendo os termos, são muita coisa, né? Palavra que é nasal, que é tinguá, que eu já expliquei sobre isso, né? Tinguá. E pá para as palavras que não são, por exemplo, que não são tinguá, que são no caso oral. Então aqui, eu tenho aqui, por exemplo, xiriri é uma palavra oral, porque por que eu sei que ele é oral? Porque ele não tem nenhuma consoante que é nasal e nem uma vogal que é nasal, então ele é oral, ok? E começa também com a letra, ou seja, com a consoante xe, que no caso é uma consoante oral, uma consoante de Uruguai. E para explicar, né, voltando aqui novamente, Ixaimbá nós temos aqui o quê? Pá é a partícula que significa tudo e ela posposiciona a palavra. Então aqui ela posposicionou o Sha'in, né? Shaimbá. Se eu falasse, por exemplo, Shaimbá, tudo amassado, né? E quando eu falar Ixaimbá, eu estou falando isto está tudo amassado ou aquela garrafa está toda amassada. Então eu vou falar Ixaimbá me referindo à terceira pessoa, entenderam? Todo amassado, tudo amassado, né? Seria isso, Shaimbá ou Ixaimbá. Quando eu tirar a letra I, eu estou falando tudo amassado literalmente. Quando eu colocar a letra I, eu estou me referindo a terceiro. Por exemplo, Shekamisa Ixaimbá, por exemplo. Shekamisa Ixaimbá. Deixa eu até fazer aqui para vocês esta frase, né? Que daí vai ficar até melhor. Shekamisa. Assim, ó. Vou jogar aqui em cima, ó. Shekamisa Ixaimbá. Shekamisa Ixaimbá quer dizer minha camisa está toda amassada. Minha camisa está toda amassada. Ixaimbá. Ok? Perfeito. Agora vamos ver sobre shururu, né? O que significa shururu? Shururu é muito interessante. Inclusive os brasileiros amam bastante, né? Shururu. Shiruruquera, podemos falar, né? Então, shiruru é apenas frito, quer dizer frito, ou fritar, né? Eu vou deixar assim frito, né? Ou fritar, vou colocar aqui como fritar, que ele não é tão definido assim, né? Então vamos lá, fritar, frito, né? E aqui então no caso, eu já sei que shiruru quer dizer frito ou fritar, vou deixar frito, né? Se eu falar assim, por exemplo, está fritando, eu vou falar o shiruru, quer dizer, está fritando. Isso está fritando o shiruru, né? Ou posso falar fritou também, vou usar a mesma coisa, o shiruru. Ou fritou tudo, né? Aqui no caso vai ser shiruru paitê, né? Aí já vai mudar um pouco a nossa forma de gramática, né? E eu já vou explicar para vocês. Pá, no caso aqui também é a partícula tudo, né? E IT é o superlativo. Então, o shiruru paitê fritou tudo, né? Fritou-se tudo. O shiruru paitê. Olhem só que interessante, né? Agora eu vou apagar tudo isso aqui para a gente finalizar. Vamos fazer duas frases de cada uma dessas palavras, né? Vamos primeiramente Sha'in. Deixa eu ver como é que tá aqui, se não tá tampando meu rosto, não, tá de boa. Então vamos lá, Sha'in. Vou colocar assim, Sherovapire e Sha'in.
Xerovapiré e Xaim. O que eu estou falando aqui quando eu falo Xerovapiré e Xaim? Vou ler novamente, mais lentamente, né? Xerovapiré e Xaim. Eu estou falando, a pele do meu rosto está amassada. Neste caso, este Xaim já se torna-se como enrugado, né? Então eu estou falando, estou com rugas. Xerovapiré Xaim, eu posso falar. Tirando o i, quando eu tiro o i daqui e somente... Deixa eu colocar aqui que vai ser mais fácil, né? Aí eu vou colocar aqui e a gente vai estudar sobre isto. Tenha paciência porque é um pouco... Aqui, ó, assim. Deixa eu ver se está pegando aqui. Não, não está. Muito bem. Olha só. Se eu pronunciar esta palavra aqui de cima, she quer dizer eu, rovapiré quer dizer pele do rosto, né? Couro do rosto. Piré quer dizer pele, couro. E rová é, no caso, a cara, o rosto, já conjugado, tá? Muito bem, vamos lá. Xaim quer dizer, então, amassado, você já sabe. Então, quando eu falo xerovapiré Xaim, eu estou falando minha ruga, né? A ruga do meu rosto, digamos assim, né? Da pele do meu rosto. Aí eu tiro o Xaim e completo pelo Ixaim. Então eu estou falando que a pele do meu rosto está enrugada. Olha só a diferença. Minha ruga e a pele do meu rosto está enrugada. Ou aqui está enrugado, né? Isso seria uma forma de Xaim, né? Agora vamos ver outra forma de Xaim. Eu não deixei a tradução, que daí eu expliquei para vocês, né? Então fica mais fácil vocês ouvirem o áudio e tentar aí escrever, porque tem várias, né, hipóteses de se usar isso, né? Vamos para outra palavra de Xaim. O que eu poderia usar para Xaim? Homoxaim. Aqui, ó. Homoxaim. Opa, homoxaim. Iquatiá. Aí eu vou colocar aqui Ataim. Ataim. Ata. Assim, ó. E é bem complicado escrever Guarani, né, gente? Mas tudo bem. O que eu falei aqui? Homoxaim e Quatiá Ataim. Dá até para fazer uma trava-línguas. Eu acho que é isso que fala, né? Trava-línguas, né? Vamos lá. Homoxaim e Quatiá Ataim. Homoxaim, então, eu estou falando que ele amassou, né? Ou amassou. Quando eu falo, uso esta... como é que eu posso falar aqui? Essa partícula que vem na frente, agora tinha um nome, eu já esqueci, acho que é preposição, né? A outra é posposição, acho que é isso, agora eu não lembro muito bem o termo, mas vamos lá. Quando eu uso essas duas palavras no início, quando eu falo o mo, quer dizer que ele está, porque no caso esse mo aqui é acompanhado da palavra, isso está na gramática, por exemplo, quando eu uso só uma palavra, é um verbo, e depois eu coloco o mo, já por exemplo, advérbio e depois vira adjetivo, algo assim, né? A gente vai aprender isso na gramática. Então aqui, homoxaim e quatiá ataim. Homoxaim quer dizer ele fez amassar, ou ele amassou, né? Ele amassou, pegou e amassou. E quatiá ataim. Quatiá ataim quer dizer cartão, né? Cartão postal, esses cartõezinhos que a gente recebe de presente, tipo lá, com frasezinha, sabe esses cartõezinhos, esses bilhetes, vamos dizer bilhete, né? Acho que é bilhete, cartinha, alguma coisa, né? Então seria isso, ele pegou e acho que não gostou, né? Digamos aqui nessa teoria que eu estou passando, e amassou esse cartãozinho e jogou. Então eu vou falar assim, homoxaim e quatiá ataim, quer dizer, amassou o seu cartãozinho, ou o seu, como é que eu falei lá de início, lá, o seu bilhetinho, né? De elogios, cartinha de amor, o que seja, aqui cabe bastante coisinhas, né? Então essa é a frase de Xaim. E agora nós vamos ver a frase de Xiriri, né? Xiriri já é mais fácil, né? Porque a gente pode pensar em fritar bastante coisas, né? Então vamos assim, vamos falar assim, amboxiririta, amboxiririta, curero o. Olha só que interessante. Então, praticamente o que eu falei aqui, eu já vou também escrever a outra frase e já fica mais fácil para explicar para vocês depois, né? Ou seja, para nós, né? Eu sempre tenho esse costume de falar para vocês, né? Sendo que é para nós.
Bom, vamos lá. Oxiriri, riri, porã, oh meu Deus. Aí eu vou colocar assim. E aqui também falta um r, né? Assim. Ok, vamos compreender isto aqui. Amboshirita kurero o. Olha só a pronúncia. Amboshirita kurero o. Amboshirita kurero o quer dizer vou fritar carne de porco. Vou fritar carne de porco. Amboshirita kurero o. E como que eu identifico isso? A é a primeira pessoa. Emboshiriri, neste caso, fazer fritar. Então, eu, este A seria como eu vou fazer fritar, ou vou fritar, neste caso, né? Então, amboshiririta. Curé quer dizer porco. Como é que fala? Vixe, agora eu não lembro o nome em português, né? Suíno, né? Carne suína. Iro-o é a carne do porco. Então, curero-o. No caso, a carne em Guarani, ela tem 4 formas de ser faladas, né? E cada uma delas tem, ela é uma palavra quatriforme, digamos assim. Tem 4 formas de falar carne em Guarani, ok? E isso eu vou trazer especificamente numa outra aula, porque existem outras palavras também que a gente usa de 4 formas para falar ela, o nome dela. Então, amboshiriri curero ou vou fritar carne de porco. E agora a segunda frase. O xiriri porã, você já sabe que o xiriri é fritou, né? Ou frita, ou tem fritado. Porã é bom, bonito, bem, né? Co é o adjetivo demonstrativo de presença. Então eu vou ler a frase inteira para depois explicar, senão me empolgo aqui também. O xiriri porã, comandi o. O xiriri porã, comandi o. O xiriri porã, comandi o. Quer dizer, o xiriri fritou, porã, bem, seria este adjetivo demonstrativo de presença, ou esta, né? E mandio é mandioca. Então, esta mandioca está bem frita, ou seja, fritou muito bem. Esta mandioca está bem frita ou ela fritou muito bem. Isso seria a tradução dessas duas frases, né? E assim, vamos finalizar a nossa aula, né? Muito bem, finalizamos, e até cometer aqui uma redundância, né? Finalizamos finalmente as nossas aulas, né? Espero que vocês tenham gostado de verdade, espero que tenha contribuído ou que esteja contribuindo para o conhecimento de vocês, né? E eu estou muito grato e muito feliz por estar sempre aqui partilhando os meus conhecimentos. Eu sei que estou devendo mais lives, eu tive que dar umas paradinhas porque a internet começou a oscilar muito, então já estou aqui adquirindo uma nova internet para que não aconteça de oscilar muito a internet e a gente perder muito o foco das aulas, né? Mas sempre estaremos aqui, não vou abandonar vocês. E vocês também, por favor, não me abandonem, né? Aproveitem, se inscrevam no canal, aproveitem, vamos atingir os 10 mil inscritos até o final de ano, vai ser ótimo para nós, né? Espero que estas aulas tenham sido de um bom proveito para vocês. Na verdade, ainda queria pedir para você comentar o que você achou desta aula, né? Deixar aí seus comentários, os seus agradecimentos, se for possível, né? As suas críticas, né? E os seus elogios também, que isto me anima demais. E a gente se vê no próximo vídeo.